Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Estão aqui com a Célia e o Paulo. E não esqueça, curta, compartilhe, comente, ative o sininho do nosso canal e ajude a esse vídeo chegar a mais pessoas. Aqui nós estudamos pequenos versículos do livro de Provérbios e hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 2, a excelência da sabedoria, onde nós paramos no versículo 11 a 22. Vou continuar aqui com a leitura então. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará, para te livrar do mau caminho e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andares pelo caminho das trevas, que se alegram do mal fazer e folgam com as perversidades do mal, cujas veredas são tortuosas e desviadas nas suas carreiras, para se livrar da mulher estranha e da estrangeira que lisonjeia com suas palavras, a qual deixa o guia da sua mocidade e se esquece do concerto do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para os mortos. Todos os que se dirigem a elas não voltaram e não atinarão com as veredas da vida. Tem mais um pedacinho aqui. Para que andes pelo caminho dos bons e guarde as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os sinceros permanecerão nela, mas os ímpios serão arrancados da terra e os aleivosos serão dela exterminados. O provérbio, ele nos traz um ensinamento de Salomão. Que Salomão, ele pediu, Deus perguntou para ele o que ele queria. E ele falou que ele queria sabedoria. Ele não pediu riqueza, ele não pediu bens, ele não pediu nada. Ele simplesmente pediu sabedoria. E em função da sabedoria que ele pediu, Deus acabou dando uma riqueza para ele. Por isso que é muito importante a gente estudar Provérbios, que são 31 capítulos que você pode ler e meditar um por dia do mês. E Provérbios 11 a seguir, ele está dizendo o seguinte, que nem em relação ao 11, que o bom siso guardará e a inteligência te conservará. Hoje, com tanta facilidade, mas nós temos pouco conhecimento e ponderação. A gente muitas vezes não tem o conhecimento e não procura ter. A gente simplesmente, vamos dizer, ouve dizer e a gente acaba falando, replicando isso e muitas vezes a gente não replica, não fala aquilo que é verdadeiro. A gente simplesmente ouve alguém falar e dá continuidade naquela fala, né? Então a gente tem que ter ciência daquilo que a gente está falando, que realmente é o que está escrito na palavra de Deus. O 12, para te livrar do mau caminho e do homem que diz coisas perversas. O mundo está tão cheio da turbulência, da maldade, que é impossível não ser sugado para dentro deste redemoinho, sem a sabedoria e o conhecimento. Por isso que fala, a gente tem que ter sabedoria e o conhecimento. E como que você adquire isso? Peça a Deus se você não tem. Peça a Deus que tudo que você pedir a Ele, Ele te concederá. Tenha fé e busque incessantemente. O 13. Dos que deixam a vereda da retidão para andarem pelos caminhos das trevas. As veredas, nas quais fomos instruídos. Caminho das trevas, são os caminhos que odeiam a luz. Os homens têm prazer no pecado. Então veja só, as veredas são os caminhos onde nós somos instruídos pelos nossos pais, pelos nossos
líderes espirituais, pela vida, aquele que é o caminho correto. E o caminho das trevas são os caminhos tortuosos, aqueles caminhos que a gente muitas vezes acha que está sendo um caminho bom, mas são os caminhos do prazer no pecado. Então, cuidado qual caminho você está indo. Se é nas veredas, nos caminhos bons, ou se é nos caminhos das trevas. O 14. Que se alegram de mal fazer e folgam com as perversidades dos maus. Fazer o mal para os tolos é uma diversão prejudicar os outros. Os tolos, eles adoram ver a maldade, ver tudo que a gente possa fazer de ruim e ver os outros se prejudicarem. Então, acaba a gente sempre tendo o prazer nas coisas. Então, os tolos têm prazer. Então, não é bom que você seja tolo, porque o prazer é nas coisas do pecado. Cujas veredas são tortuosas e desviadas nas suas carreiras. Veredas tortuosas são curvas e voltas para escapar da perseguição e condenação. O prazer do pecado, depois a pessoa pega e quer escapar da perseguição e da condenação. Mas uma vez que você começa a fazer as coisas erradas, isso dificilmente você vai conseguir se escapar disso. Para te livrar da mulher estranha e da estrangeira que lisonjeia com suas palavras. Mulher estranha é mulher adúltera, as que são infiéis a seus maridos. Para que andes pelo caminho dos bons e guarde as veredas dos justos. Andar pelo caminho dos bons, guiar e orientar naquilo que é bom. As veredas dos justos, os caminhos da vida, as quais serão guardados por todos aqueles que são sábios. Então, seja sábio e ande nas veredas, nos caminhos bons, nas veredas da justiça, na palavra de Deus. Bom, a gente observou aqui que fala muito sobre o juízo, né, e a inteligência. Deus, ele é infinitamente bom, porque ele nos criou capaz de desenvolver a nossa capacidade mental da nossa inteligência. E cada um tem a sua capacidade mental, às vezes mais desenvolvida, outro um pouco menos, mas não há nenhum problema com relação a isso, porque tudo acontece no seu tempo, no tempo de cada um. Por isso que nós não podemos nos prender querendo mudar sempre o nosso próximo. Nós temos que voltar para sempre, voltando, né, com um olhar para nós, para que nós possamos percorrer nessa jornada, nos capacitando e fortalecendo, né, esse capital intelectual que nós temos. Porque quando ele fala aqui em veredas, que são a jornada, ao meu entendimento, não é só a gente se desviar na parte material. Porque tem muitas pessoas que às vezes elas estudam, né, elas aprendem, mas muitas vezes o que acontece? Ela é resistente em fazer aquilo que ela está aprendendo. Algumas pessoas. Existem outras pessoas que elas aprendem, elas não são resistentes, mas elas também não aplicam o que elas aprenderam. E existe outro tipo de pessoa que ela faz tudo isso, né? Ela aprende, ela não é resistente, ela aplica, mas ela não transborda. Então, nós temos que aprender a desaprender, porque Deus nos deu a liberdade. E nós temos que tomar muito cuidado para nós não vivermos debaixo de regras do próprio homem, né? Porque esses também são os caminhos que, de repente, começam a se abrir.
Porque se Deus colocou os princípios para a gente seguir, a gente tem que tomar muito cuidado com esses caminhos duplos que a nossa mentalidade ela acaba criando dentro da nossa mentalidade, aonde nós às vezes nos tornamos presos em uma cadeira e vivemos debaixo de regras impostas pelo homem. E é muitas vezes aí que nós temos que ter um entendimento, porque Deus deu o livre-arbítrio e o conhecimento para aquele que quer estudar, entender, aplicar, para poder realmente ter discernimento e não sair por aí simplesmente replicando um aprendizado que ele ouviu. Porque é muito diferente você ouvir do escutar. Então, nós temos, sim, quando aprender um ensinamento, a gente, nem que seja um pequeno trecho, você leia um pequeno trecho, mas vai fazer sentido você, às vezes, ler um pedacinho, aprender, né? Você tirar aquilo como um entendimento e você aplicar no seu dia a dia. E quando você aplica, você também tem que transbordar para outras pessoas. Como nós já falamos anteriormente, não importa a maneira que você vai aplicar isso de uma maneira simples, não é preciso você ter tanto, digamos assim, estudo. O importante é o seu coração ser puro e limpo. Quando você quer falar, o seu coração queima para você falar. Você sente Deus tocando o seu coração para que você realmente fale com propriedade e entendimento sobre aquilo que você leu. Então, tomem cuidado, porque muitas vezes a nossa capacidade mental, ela faz dois caminhos, né? E nesses dois caminhos, nós temos que ter a liberdade de sempre procurar o aprendizado, o entendimento dos princípios cristãos que estão aqui, para que realmente a gente possa estudar e aplicar. Porque de nada vale você ter uma biblioteca cheia de livros somente para enfeite. Muito mais vale você estudar um pequeno versículo, entender, aplicar e transbordar. E é muito gostoso quando a gente começa a ter entendimento, né, sobre a palavra, porque nada melhor do que aplicar dentro do nosso lar, da nossa casa. E é isso que eu desejo para vocês, que cada dia vocês se alimentem dessa palavra, nem que seja um pedacinho só. Não precisa ser todo dia se você não conseguir. Não precisa ser toda semana, mas lembra, porque cada um está no seu tempo. Muitas vezes você está na sua correria, no seu trabalho. Cada ciclo da vida é diferente um do outro. Há momentos que a gente acaba não aprendendo tanto, mas faça o possível para que seu coração sempre esteja limpo e em paz para praticar coisas boas na vida. Não é, Paulo? Então lembre-se, a vereda são dois caminhos. Tem o caminho da justiça, o caminho dos bons, e tem o caminho das trevas, que é o caminho do pecado. Escolha qual é o melhor para você e viva intensamente. Deus abençoe vocês e até o próximo dia.